Nós vamos mandar para quem se inscreveu. Gente, bem-vindo a esse papo aqui com o Cadmo Cortez, que é empresário e vice-presidente do Instituto Brasil Lixo Zero. E hoje nós vamos falar um pouco de como o Cadmo organizou as ideias, todas as ideias que ele tinha e como é que ele criou os produtos online. E para começar com esse kickoff, eu queria, ô Cadmo, que você contasse um pouco aí, aquele velho e bom tempo dos 3 minutos, falasse um pouco da sua história de vida e a gente depois já entra nas perguntas aqui de como é que você percorreu essa sua jornada aí. Tá com você. Pô, Jaime, obrigado aí pela oportunidade. Eu sou nascido em Brasília, sou filho único. Os meus pais vieram, minha mãe veio de Cristalina, meu pai de Minas, Abaeté. E aqui meu pai seguiu a carreira de servidor público do governo do Distrito Federal e depois ele começou a empreender nos idos dos anos 78, 79, no segmento de sorvetes e panificação. Então, eu cresci nesse meio, então, a partir dos 15 anos, eu comecei a ter contato com essa linha do comércio, né, do varejo, e de lá para cá, eu fui desenvolvendo vários atributos, e quando eu tinha 19 anos, eu resolvi fazer minha carreira solo, foi quando eles me emanciparam, então eu comecei a fazer um trabalho e fundei uma empresa de acessórios de automóvel em Brasília, que foi bem conhecida, chamada Contagiros Equipamentos. Durante 10 anos eu toquei esse negócio, foi bem interessante. Depois voltei a trabalhar com os meus pais no segmento de panificação, onde a gente trouxe vários métodos para Brasília, como congelamento, retardamento de massas. Disputamos e ganhamos alguns prêmios a nível nacional. Produzimos e desenvolvemos a confeitaria da rede Pão de Açúcar, do Carrefour. Então, esse foi um grande aprendizado, que é quando você aprende a tocar coisas aí com grandes compradores, né? Vamos dizer assim. E de lá para cá eu venho continuando nessa da linha de alimentação, fui para a cozinha industrial, central de produção de doces, trabalhei também muito com canteiro de obra, né? Fornecendo alimentação, e sempre com uma escala muito grande, mas um nível de trabalho muito árduo, porque você trabalha 24 horas no ar, você tem a preocupação, o número de empregados é muito grande, os investimentos em infraestrutura são constantes, porque você tem que estar o tempo todo não só atualizando, como reformando as suas estruturas. É um mercado interessante porque você está o tempo inteiro produzindo, mas você não tem, nessa larga escala, você não tem grandes margens. Então, você tem que estar o tempo todo ali em cima, olhando. São profissionais também com um valor alto, e você vem tocando, aprendendo todas essas coisas, a hora certa, a hora dá um deslize, né? Mas o desgaste como empresário nesse segmento, ele é muito grande. Eu trabalho aí quase 16, 17 horas todos os dias. Eu sempre passei a minha vida inteira acordando 3, 4 horas da manhã para poder trabalhar. E aí o físico com o intelectual exige muito da gente. Foi isso que começou a mudar um pouco. E quando foi em 2011 para cá, eu comecei a vender algumas operações, e foi um outro momento muito interessante, porque eu aprendi muito como que se monta operações e como é que você vende essas operações quando elas estão em crescimento. Então, é um momento que você consegue ganhar dinheiro, consegue alavancar. E em 2014 para 2015, eu saí de todas essas operações e comecei mais a trabalhar na linha estratégica, mexendo com projetos. E é o que eu venho fazendo nos últimos anos, na área de tecnologia, inclusive. E de 2017 para cá, eu mergulhei com muita vontade nesse mercado do terceiro setor e tenho tido bons resultados, principalmente por causa da qualidade de vida e a liberdade que eu tenho hoje para tocar o meu dia a dia. Maravilha. Cadmo, conta pra gente o mistério que todos estão querendo saber. Por que criar
um negócio no mundo online? Jaime, a gente recebe proposta todos os dias, né? A rede de relacionamentos que a gente cria ao longo da vida é muito interessante. Você começa a perceber essa mudança que o mercado está tendo. E a gente sempre tem vontade de escalar uma ideia e fazer isso de uma velocidade muito maior e numa escala muito maior. E o mundo digital te permite isso. Com um esforço menor, você consegue escalar e atravessar horizontes. Por isso, eu tenho feito e buscado aplicar em projetos nessa linha do digital. Maravilha. Você participou do nosso processo de mentoria, Cadmo, e fala para a gente do processo inteiro. Vou passar aqui o passo a passo para quem estiver nos ouvindo e entender como é que a gente pega um projeto do mundo físico e leva para o digital. Mas o primeiro ponto do método é você criar o seu banco de referências, é pegar todo o conhecimento pré-existente que você tem e organizar isso no favoritos do seu navegador, é você colocar isso nos seus playlists do YouTube, mas principalmente para quem é muito criativo ou para quem tem muita informação, anotações no computador, é gravar isso no aplicativo do celular. Criar esse banco de referência num repositório único e organizar o seu pensamento. Como foi essa experiência para você e o que isso te trouxe de benefício? A experiência foi porque a gente recebe um número de informações hoje de vários canais, seja ela presencial, com reuniões, amigos ou conhecidos, ou uma negociação comercial que você fica conhecendo, além do que você recebe pelas redes sociais e os projetos que você passa a conhecer, né, no dia a dia ali que está acontecendo. Então, organizar isso tem um fator muito importante. Eu comecei a organizar nessa questão dos favoritos, além do canal ali no YouTube, que você vai guardando todos aqueles vídeos que são mais importantes e relevantes por categoria, né, segmentando isso, porque na hora que você precisa buscar para dar uma resposta, ou para trabalhar no refinamento de algum projeto, ou resgatar alguma ideia que deu certo, ou outra que não deu, mas aí você pegar e traçar uma linha dentro daquilo, essa organização é fundamental, porque você não precisa mais procurar. Na verdade, toda vez que você passa a procurar, você faz é trazer novas informações para dentro daquele banco que vai ficando rico com o passar do tempo. Os benefícios disso são fantásticos, porque tem uma coisa que é a chamada ansiedade. Quando a gente começa a projetar qualquer coisa que você está almejando um futuro, você começa a sofrer porque aquele futuro não chegou ainda e você fica se roendo, mas como é que eu vou fazer? E se você mergulha só na questão do passado, seja ele um passado positivo ou dos deslizes que você tem, você pode falar, pô, viver do passado te dá um pouco de depressão, aquela coisa de você ficar sofrendo. Como eu fazer o presente que vai me traçar o futuro? Então, essa questão de organização do banco de informações é fantástico para isso. Porque ele, como eu costumo dizer, né, depois que eu conheci o método do Lalon, é exatamente, ele é o elixir do equilíbrio, né? Que é onde você busca aquelas fontes, tanto para você se inspirar, que estão contigo no dia a dia, mas que elas estão soltas, e quando você organiza isso, facilita muito a sua vida e te projeta, você ganha velocidade no que você está fazendo. Aí você fez esse banco de referências com todos os conhecimentos que você tinha, independente de onde estavam esses conhecimentos, e ficou um pouquinho mais calmo. É como se fosse um chazinho de camomila, né? Você tomou um chá de camomila e aí você foi para o próximo estágio. O próximo estágio foi você fazer a relação do produto que você queria oferecer versus o que o cliente queria comprar. Como é que foi para você fazer esse mapeamento das tarefas funcionais, o que o cliente compra o seu produto, por que o cliente compra o seu produto, essa necessidade básica, mas quais são as questões emocionais do porquê ele compra o seu produto, as questões sociais, as dores, as demandas, as necessidades, as objeções que ele pode ter e os ganhos. Como é que foi para você entender primeiro o perfil do cliente, qual é o arquétipo dele,
qual é a classe social, o gênero, a idade, onde ele mora. Como foi para você fazer esse mapeamento dos clientes para só depois disso estruturar o seu produto para atender essas necessidades? Geralmente a gente tem muita tendência em achar que nós temos a solução. E aí você tem um caminho, um produto que você elegeu, que você quer trabalhar. E aí eu comecei a fazer exatamente uma referência entre todas as informações que eu tinha, com o que o mercado, na pesquisa que eu venho trazendo e acompanhando o tempo todo, o que o mercado está comprando. Sim. Então, por exemplo, se eu estou dentro de um shopping, eu consigo avaliar de alguma maneira pelas experiências e pela análise científica um pouco mais, como que as pessoas se comportam, para exatamente você traçar ali qual produto que você está querendo vender. Quando exatamente você organizando o teu banco de informações e levando e comparando ali do produto que você quer colocar no mercado, você começa a perceber exatamente quem está vendendo, o que está vendendo, por que preço está vendendo e quem é que está comprando. E que momento que ele está comprando. E uma coisa muito interessante que a gente muitas vezes não percebe, mas a partir do momento que você começa a organizar esses dados e os avaliar, de um lado da rua as pessoas estão comprando um produto e talvez você imagine que do outro lado da rua não esteja comprando o mesmo produto. E não é. Isso é interessante. Eu digo porque eu tenho uma memória. Quando a gente, no mercado de panificação, nós tínhamos uma loja na 303 Sul e tinha um concorrente do outro lado. E eu trocava muitas informações na época com a Philip Morris e com a Souza Cruz, que eles eram os vendedores de cigarro, né? E também na parte de guloseimas, balas e tudo. O que se vendia de um lado da rua era diferente do que se vendia do outro. E aí eu comecei a entender exatamente qual era aquele perfil. Então, não podemos subestimar a questão da pesquisa. E nós não sabemos, nós que estamos criando o produto, nós não sabemos quem é esse cliente que vai comprar o seu produto. Por isso, você tem que usar e acessar essas técnicas de entendimento, quem é esse personagem que está do outro lado e como que você vai apresentar o teu produto, como é que você vai vestir o seu produto. E para quem que você vai estar entregando esse seu produto. Qual o valor, inclusive, que você quer colocar o seu produto no mercado. Se ele tem que estar um pouco mais sofisticado, se ele vai atingir um público classe A, B, C ou D, ou se é um produto de massa. Então, tudo isso você tem que avaliar. E a internet te dá a oportunidade de você acessar qualquer pessoa ou qualquer perfil de pessoa numa velocidade muito maior e numa distância também que te permite fazer isso, né? Sempre pensando, lógico, na questão logística. Se você tem um produto que você tem que produzir e entregar, você tem aí algumas coisas para poder considerar em relação a isso. Bacana. Mas essas ferramentas são fantásticas. E aí nós falamos então do produto e do cliente, como é que conecta esses dois mundos e onde é que você descobre essas brechas, essas oportunidades que tem no mercado. E aí, antes da gente falar do processo de comunicação, quando a gente começa a ir para o mundo novo, como o mundo online, como você foi, depois de passar 35 anos no mundo físico, vem uma série de medos, de receio, novos conhecimentos. Como é que eu vou fazer isso? Eu não domino isso, eu não domino aquilo. E essa série de medos e receios, quais foram os principais? Quando você falou, agora eu entendi o produto que eu vou levar para o mundo online, eu entendi quem é o meu cliente, já sei qual é o arquétipo dele, como é que ele pensa, a idade, o gênero, onde é que ele está, o valor do meu produto. Então agora eu vou para o mercado. E aí, como foi para você cair nesse mundo novo, nesse mundo desconhecido, vindo do mercado tradicional? É uma experiência realmente que dá uma comoção dentro da gente, né? Você revira, porque o medo que vem é uma coisa louca e você só vai saber na hora que você testar. Porque por mais que você queira refinar e falar que você vai acertar o teu produto que você vai colocar no mercado, você exatamente só vai saber como é que é a reação
quando você testar, você colocar no mercado. Então, você não pode ter esse medo, apesar que ele é natural e que ele surge. Então, as pesquisas que você fizer e o alinhamento que você topar colocar no mercado, coloque sempre naquela expectativa dos ajustes que você vai ter que fazer, e aí você tem que ser bastante veloz, porque na internet, no mundo digital, é bem diferente esse refinamento, né? E aí eu costumo exatamente avaliar na questão do físico a resposta, inclusive, do cliente, porque você está muito mais próximo para entender a experiência dele, você sente as reações dele ali no ao vivo, é diferente do digital. E no digital, ele também ele se torna, não sei se a palavra é franco, mas ele te fala verdades que muitas vezes você não se surpreende. Você fala, nossa, eu não esperava ouvir isso. Né? E o digital traz exatamente essa questão. E, Cadmo, para você, quando você começou a ter o contato com esse mundo online, qual foi o tamanho do choque que você levou em relação a como se comunicar com esse cliente? Como foi para você entender os gatilhos mentais, como o cérebro funciona, como é que deve ser a frase que você deve usar para se comunicar no mundo online? Qual é a imagem que você tem que usar? A importância do vídeo, a importância da live, dos stories, do Instagram, do Facebook, do YouTube, do Google, do LinkedIn. Esse novo mundo que te possibilitou criar o calendário editorial, qual foi a importância disso tudo e como você fez isso vindo do mercado tradicional? Já é um mercado que chega em determinados momentos até te assustar, porque o número de informações que você tem e as formas de vender são infinitas. E estão sempre surgindo novas maneiras que você não faz nem ideia, você não sabe nem o que está vindo. Então, organizar um calendário editorial e você basear em quais são os arquétipos que você quer alcançar, que nível de público e o que você está querendo vender, você equacionar isso é muito importante, porque você pode vender um produto muito bem pelo Instagram e pode vender muito mal pelo LinkedIn. Então, você tem que entender que produto que você está colocando, porque o LinkedIn tem um perfil mais técnico, mais aprofundado, que é um consumidor que quer... ele precisa de muito mais informação aprofundada do teu produto. No Instagram, você trabalha muito a questão da imagem, do depende muito do seu produto. Ele é um canal que te traz novos consumidores em potencial que você nem conhecia, porque ele é muito mais dinâmico, né? Ele é mais um dia a dia que as pessoas curtem, não é tão aprofundado. E aí você precisa realmente entender um pouquinho como é que essas ferramentas acontecem, mas para ter pelo menos o básico, porque mergulhar no entendimento de cada uma dessas ferramentas é algo muito complexo e aí você pode perder muito tempo. E é aquilo que eu falei, né? No virtual, você tem que ir colocando no mercado e sentir se aquilo vende, se não vende, aonde que você está errando. E aí você conseguir refinar isso para poder fazer. É um mundo, para mim, é uma experiência rica, mas ela é uma mudança de cultura enorme, né? Eu sou um cara da era analógica. E aí vir para esse mundo digital, eu vejo as minhas filhas, a facilidade que têm para poder lidar com qualquer um dessas ferramentas, é totalmente diferente, né? E aí a gente que vem do mundo que analógico, que a gente seguia carreira dentro de empresas, ou que você fundava uma empresa e ela se tornava centenária, né? Esse mundo, o digital, está mostrando que é bem diferente. Ô, Cadmo, hoje nós temos 210 milhões de habitantes no Brasil, então nós temos em torno de 150 milhões de usuários na internet. Vários perfis não significa que alguns deles ou todos eles vão comprar o seu produto. Por que você acreditou que você poderia migrar? O que te deu essa certeza? O que fez com que você
seguisse esse caminho de migrar seus negócios do mundo físico para o mundo online. E como é que foi esse seu desafio de priorizar tantos projetos que você tinha? Como é que o método Lalon te ajudou a organizar esse conteúdo? O método ajudou no sentido de que você realmente tem que priorizar as coisas, porque o número de oportunidades, principalmente quando você vai para esse mundo digital, ele avoluma muito mais. E aí você tem que realmente fazer um refinamento. Mas o mundo digital tem uma outra vantagem, que é a simplicidade do produto quando você coloca no mercado. Quanto mais simples, mais veloz e mais ele é vendável. Porque muitas vezes a gente, no mundo físico, você começa a trabalhar um determinado produto, você aprofunda tanto nele, e ele se torna tão sofisticado, sendo que no mundo virtual você está atingindo uma camada de pessoas muito maior, e ali eles estão buscando uma experiência, uma determinada informação, que você já tem aquilo que para você é muito simples, mas que para ele aquilo faz uma grande diferença. E no mundo digital é o que eu tenho percebido muito nesse sentido. E aí, comparando exatamente quem tem conseguido fazer sucesso nas redes e nesse mundo digital, tem sido muito isso. São produtos mais simples, mais rápidos, de utilização, inclusive, muito mais curta. Sim. E para você, Cadmo, qual foi o maior... Nós falamos um pouquinho de produto, um pouquinho de clientes e um pouquinho de comunicação. Depois nós vamos entrar em vendas e depois nós vamos entrar em entrega, que foi os pilares do método que nós fizemos, e depois nós vamos na sua história de vida. O que, por enquanto, foi o seu maior desafio nessa questão de produto, maior desafio em você organizar esse tanto de produto que você tinha na cabeça? Qual foi o maior desafio que você teve de priorizar e organizar? Produto, definição de cliente e a comunicação com o mercado. Primeiro, produto. Jaime, a esteira de produtos ela é muito ampla. Né? Tu já está no mercado há muito tempo, ela é muito ampla. E você tem que definir qual que você vai atacar primeiro. Porque, como eu disse lá atrás, se você não testar, você não vai saber se aquilo funciona ou se é aquilo que a comunidade está querendo, que o público quer comprar. Então, você tem um hall de coisas para poder oferecer. E se você quiser oferecer tudo de uma vez, você vai se perder, exatamente porque a velocidade de resposta no mundo virtual ele é muito grande. Então, você tem que definir um produto e tem que trabalhar esse produto para colocar ele no mercado o mais rápido possível. O método ajudou no sentido de que não é que sejam pré-requisitos, mas você vai criando uma esteira de produtos conforme você vai testando aqueles mais simples. E você vai trazendo outros, porque aquele que consumiu o primeiro produto, ele vai querer se aprofundar, ele vai querer entender um pouco melhor aquele produto que você está fazendo, ou ele vai querer um upgrade naquele produto. Sim. E assim você vai trazendo essas novas formas, né? Agora, refinar tudo isso para você colocar no mercado realmente não é fácil, porque a gama de oportunidades e de negócios que você tem e o mercado te cobrando, e aquilo, e as pessoas que estão ao seu redor também querendo ou priorizando coisas que eles têm uma simpatia ou que eles acreditam muito maior, que o método ajuda você a organizar todas essas caixinhas que estão soltas para você colocar dentro de um funil de venda. E na questão de clientes, qual foi o maior desafio que você teve na estruturação do seu produto usando o método Lalon e como é que você resolveu isso na parte de clientes? A parte de clientes, você precisa começar a criar autoridade nesse novo mercado. Porque a gente tem uma ilusão pelo fato de já estar há muito tempo no mercado, achando que você colocar um outro produto e pegar como exemplo o sucesso anterior que você teve, ele não é garantia do seu sucesso nesse novo produto. E aí você tem que realmente fazer todo um trabalho de fundamentação, de mostrar quem você é, de mostrar quais são as entregas desse seu produto,
os benefícios que o cliente vai ter em relação a esse produto. E você vai conseguir fazer isso quando você coloca a cara no mercado e você vai mostrando como é que isso está sendo desenvolvido, como você criou, conecta a sua história de vida com relação a isso, o que te levou, por que você está oferecendo esse produto, o seu produto é melhor do que o do concorrente que está no mercado, posicionamento que você tem que dar em relação a isso. E dessa forma, criando essa autoridade, é que você vai trazendo pessoas que vão estar dispostas a comprar os produtos que você esteja colocando no mercado. O Cadmo, no método, ele está dividido em 6 pilares. Sua história de vida, o produto, o cliente, a comunicação com o mercado, a venda e a entrega. Antes de entrar na história, a importância da história de vida para você entrar no mundo online, quais foram os principais desafios da comunicação? Como é que foi para você entender como funciona o Instagram, o Facebook, o YouTube? E como é que foi para você entender como escrever para esses clientes de uma nova forma que você não escrevia? Jaime, a escrita para mim é algo que ela é mais fácil. Eu já tenho uma dificuldade para poder me conectar com essas várias ferramentas. Mas aí eu mergulhei na questão do método, exatamente aprendendo como é que é o funcionamento de cada uma dessas ferramentas, para que eu possa formar um time que vai conduzir esse processo para mim. As empresas que eu estou contratando que prestarão serviço para que eu possa fazer a entrega do meu produto desejado. Eu sou um conteudista, onde eu trabalho e eu crio ali o conceito e o produto do que eu quero levar, e, e eu tenho que me conectar com cada uma dessas ferramentas, com todos esses instrumentos, né, que a gente utiliza hoje para venda online, desde você, como é que você passa um cartão de crédito, como é que aquilo cai na sua conta, como é que você emite a nota fiscal. Todos esses pontos são importantes você saber como é que é o funcionamento. É intenso você saber, mas é muito vantajoso, porque uma das coisas que eu identifiquei logo no início, quando a gente começou a trabalhar em relação a isso, foi a economia que eu consegui produzir em todos os serviços que eu sempre contratei para realização de eventos e outras coisas mais que eu faço. Uhum. Porque eu comecei a contratar com a propriedade. E quando você fala com propriedade naquela determinada ferramenta, ou como você vai contratar e tudo, você consegue negociar um preço e uma entrega melhor, inclusive, do que você tinha anteriormente. Você sabe o que você quer. E Sim. essa é a grande vantagem, o grande diferencial. Aí você preparou o estudo e você foi para o mercado. Você foi falar, meu mercado é esse, ele é no Brasil, são os empresários, são empresas, é isso e aquilo. Aí você começou a se preparar para ir vender o produto. Só que para fazer isso, nós tivemos que fazer a carta de vendas. Nós tivemos que organizar o portfólio do seu produto. Então, precisou definir os módulos do produto, o conteúdo, os objetivos, o que ele atendia de demanda no mercado, bônus que você iria dar, garantia, todo o cronograma do produto e a programação e a estrutura do seu produto. E aí você começou a organizar todos esses conteúdos para criar uma carta de vendas, para divulgar, para oferecer um produto. Só que nesse meio tempo você descobriu o seguinte, caramba, eu não consigo vender se eu não disser quem sou eu. E aí nós entramos na metodologia da história de vida, na dinâmica da história de vida, para você colocar na carta de vendas e explicar para as pessoas quem era você. Qual foi a importância de você revisitar sua história e resgatar quem era você lá desde o nascimento, do nascimento aos 7 anos, dos 8 aos 14, dos 15 aos 18, dos 19 aos 25, e a partir daí, a cada 5 anos, o que foi o grande aprendizado de você resgatar essa sua história de vida e a integração das outras pessoas que participaram do processo para você poder botar isso na sua carta de vendas? Jaime, a história de vida, algo que mexeu muito comigo, e
e tem me ensinado a importância dessa história e entender a história do outro. Porque você tem um cliente, um produto que você vai estar colocando no mercado, e a sua história de vida, quando você faz um acompanhamento, você começa a identificar isso e você começa a contar, vai dar aquela autoridade que eu falei. Então, quando você vai para o mundo virtual, para o mundo digital, as pessoas não sabem quem é você. Por que você está vendendo esse produto? Por que eu vou comprar esse produto de você e não vou comprar do outro? Para poder priorizar. E é exatamente hoje o que é muito dito, a experiência do consumidor, o que você está entregando para ele, o valor percebido na compra, é que tem essa conexão e essa grande importância da história de vida. Eu inclusive, agora, eu fiz aniversário dia 28 passado, e eu ganhei esse livro aqui, que é contando aqui a história, né? A Vida Secreta das Árvores, que fala exatamente da história de vida desses elementos da natureza conectados com o ser humano, com o seu dia a dia. E a história de vida nesse mundo virtual que eu estou agora aprendendo e estou trabalhando, tem uma razão muito forte, muito importante, inclusive para você ter clareza do que você está apresentando, que você está colocando no mercado. Quando você mergulha nessa questão da história, você faz uma grande diferença. E como é que foi sua experiência de compartilhar a sua história na primeira vez, depois na segunda, depois na terceira, depois na quarta e depois lá na 10ª? O que você foi resgatando e o que foi fazendo muito sentido para você nessa troca com os outros participantes da mentoria para estruturar o seu produto para que ele tivesse uma solidez grande? Você começa, a partir do momento que você faz uma vez, você começa a cair, lembrar de coisas que você tinha esquecido. Você nem imaginava que você ia voltar. E aí, na história do outro, você fala, cara, eu também vivi algo muito parecido com isso. E a cada vez que você conta a sua história e cada conexão que você faz, você começa a lembrar de várias outras coisas. Inclusive, eu comecei a sonhar por várias noites e eu acordava lembrando de episódios da vida e experiências vividas que tinham uma conexão muito forte com o que eu estava fazendo nesse momento. E aí você entende lá, desde quando você era criança, o que você veio fazer aqui, o que você vem desenvolvendo ao longo da tua vida, e exatamente o prazer, né? Não a questão só do trabalhar, na questão de você, mas é aqueles valores que são muito importantes para você. Então, a história de vida traz exatamente esse ponto, que são os valores que a gente quer, né? Com qualidade de vida, liberdade para você fazer as coisas no tempo e a hora que você queira, escolher aquilo que você está querendo fazer, ter um valor muito importante aquilo que você está entregando para o outro, porque quem está comprando o seu produto e você percebe que você está fazendo uma transformação na vida dele, é o grande diferencial e é o grande prazer que você tem e te alimenta para que você continue nessa jornada. Então, a história de vida é fundamental. Perfeito. Aí você fez sua carta de vendas e falou, vou para o mercado. Mas vou para o mercado vender o quê? Você é vice-presidente do Instituto Brasil Lixo Zero. E aí você tem que vender um bocado de coisas usando o mundo online para o Brasil inteiro, para empresas, para pessoas. O que é o Instituto Brasil Lixo Zero? E como é que você organizou essa carta, esse emaranhado de informações que você tinha? Como é que você criou essa esteira de produtos? Como é que o método te ajudou a organizar esse caminhão, esse container, esse trem de coisas que você tinha? O que é o Instituto Lixo Zero? E como você organizou isso antes de ir para o mercado vender? Bom, o Instituto Lixo Zero Brasil é uma organização que trabalha com engajamento e mobilização da sociedade para despertar as pessoas no sentido da segregação dos resíduos que nós geramos todos os dias nas nossas ações na origem, e não você formar o lixo lá na frente, né? Por isso, lixo zero. E aí a gente se conecta com todas as instâncias do país, né? Com todos os segmentos, seja ele o público,
seja ele o privado, e o que a gente entrega é exatamente o valor percebido em você fazer uma segregação na origem, qual o impacto que você traz para a comunidade, gerando emprego e renda. Essa é a grande diferença e o que vem num rol de serviços que podem ser feitos. Então, tem muita questão de capacitação, tem que fazer com que as empresas entendam qual é a importância delas nesse segmento e o que você precisa fazer para exatamente você gerar valor ao produto que você vende. Então, quando você vai numa gôndola de supermercado, você tomar uma decisão se você compra um produto da empresa A ou da empresa B, porque ela tem uma preocupação com a logística reversa, tem uma preocupação em dar um encaminhamento adequado, se ele faz uma conexão com as pessoas que vivem da compra e venda desses materiais, quais são os produtos de transformação que vêm desses produtos. Então, aí você tem um rol de oportunidades de negócios que precisam ser feitos. Então, a gente faz a qualificação, seja do poder público, na questão do aprimoramento das leis, o que você tem que trabalhar, né, nesse desenvolvimento. No público, a sociedade civil, que está sempre preocupada em dar um encaminhamento adequado e desonerar o Estado nesse sentido de que hoje você pega esse produto, esse lixo, e leva para um aterro sanitário, degradando o meio ambiente e tirando oportunidades dentro de uma economia circular, de geração de emprego, renda. E aí você vai exatamente identificando quais são todos esses atributos. Então, o método Lalon me ajudou exatamente a conseguir encaixar, né, colocar todos esses elementos que a gente vem trabalhando no Instituto para organizar desde as pessoas que fazem parte dessa rede de engajamento e mobilização, como os produtos que nós entregamos para o mercado, de que forma que nós entregamos. Cadmo, e como é que... Aí você saiu para a venda para estruturar a sua carta de vendas. Como é que o mundo online, como é que esse método te ajuda? Você vai vender o que para quem? O que é o seu produto? Por que o seu produto é tão mais sensacional do que os outros? Por que eu tenho que comprar o seu produto? O que é ele? Que benefícios que ele me dá? Qual é o preço? Eu sou aqui o usuário da internet, eu vou ser impactado por um anúncio de vocês. Que persona, quem sou eu que serei impactado pelo produto de vocês? Que produto é esse? Qual é o seu objetivo? Qual o objetivo do Instituto Lixo Zero em usar a internet para levar, para impactar quantas pessoas? Quantas pessoas vocês querem impactar? Olha, nós trabalhamos exatamente com o engajamento e a mobilização da sociedade, porque a mudança de atitude é que faz essa diferença. Trabalhamos num modelo que ele é celular. Celular porque o problema ele é resolvido no território. A solução que eu tenho para um território ela é diferente de outro. Então, o que a gente leva são as expertises de oportunidades de negócio que você gera a partir daqueles resíduos que o seu produto ou que a sua empresa gera. Então, vamos pegar um exemplo para ficar um pouco mais fácil. Uma rede de shopping center. Eles geram milhares de tipos de resíduo no seu dia a dia, mas ele precisa contar para o consumidor dele que frequenta o que ele está fazendo de encaminhamento e o que ele está gerando de emprego e renda através daqueles produtos. Então, o nosso produto é exatamente a capacitação e a mudança de atitude em cada um desses personagens, né, que estão envolvidos nisso, desde o pessoal da limpeza, quanto os lojistas, quanto a direção desse estabelecimento. Quando você vai para o poder público, acaba sendo esse mesmo elemento, que também é uma capacitação, com experiências que nós buscamos de bons exemplos no mundo inteiro, para que ele possa ser replicado, mostrando que, por meio desses bons exemplos que inspiram, outros vão fazer, diminuindo o teu custo.
Então, o que nós entregamos são exatamente essa capacitação, essa qualificação por meio da internet. E o virtual, você consegue atingir uma velocidade muito maior, essa propagação, para exatamente você fazer uma mudança lá do outro extremo, uma velocidade com a consistência necessária para que ele faça um passo a passo lá na área dele. E é assim que a gente vem fazendo. Entendi. Qual foi a importância para você, Cadmo, de organizar tudo que estava fragmentado num modelo de carta de vendas? Que benefício foi esse você organizar isso nesse documento para entender o que você iria vender, benefícios, sua história de vida, preços, garantias, bônus? Como é que foi isso para você? Bom, a estruturação de uma carta de vendas, que ela passa lá desde os elementos básicos, né, que você vem para poder colocar esse produto no mercado, e você conecta isso diretamente com a sua história de vida, você vai contando quais são as suas entregas, os produtos que você vai estar fazendo, e a sua história de vida te dá autoridade para que você possa exatamente colocar esse produto no mercado, chamar a atenção daquele que tem uma sensibilidade e que ele tem um entendimento muito próximo daquele que você está colocando para ele. Porque, na verdade, a transformação, a carta de vendas te faz colocar para esse que está recebendo o valor que ele gera no produto dele para que ele possa valorizar o que ele também coloca no mercado. Então, é uma esteira onde você vai contando desde a concepção para aqueles vários arquétipos que você vai impactar dentro do produto que você está colocando e as entregas que você vai fazer, o valor percebido por ele lá na frente, porque ele vai estar comprando aquele produto para transformar o que ele tem e valorizando o que ele vai estar colocando no mercado. Bacana. E você, Cadmo, como é que foi para você a importância de ter nessa turma outros projetos, como artistas, donos de escola, pessoas ligadas à área de alimentação, terapeutas, pessoal ligado à área de educação física, alimentação? Como foi para você testar todas essas hipóteses que você tinha, formatar um calendário editorial para se comunicar com o mercado, ter uma oferta, ter uma carta de vendas para poder oferecer um produto? E como é que foi validar isso com as outras pessoas que não são da sua área? Muito interessante, porque você, de alguma maneira, tá tendo uma conexão direta com outros que têm outros produtos, mas ou eles são complementares ao seu, ou eles são, em potencial, um comprador do produto que você está colocando. Uhum. Só que ele tem uma maneira de enxergar diferente da sua, porque as características que ele vive são diferentes do mundo que você vive. Mas quando você coloca isso dentro de uma persona que você faz uma avaliação, dentro de um calendário editorial estruturado, você vai entendendo como que você faz para impactar e para trazer aquelas pessoas que estão vivendo um mundo diferente do seu para consumir o produto que você está colocando no mercado. Essa experiência ela é muito rica e como as pessoas reagem, como elas estruturam cada um dos segmentos que eles estão conectados, né? O que é mais importante e, inclusive, as pessoas que compram os produtos desses outros segmentos, né? Como é que eles são abordados, quais são as estratégias de vendas que eles utilizam, e você vai entendendo e captando, inclusive, novas maneiras de você também ofertar seu produto. Então, essa troca ela é muito rica, porque ela te traz, inclusive, a maneira que você vai estar entendendo para fazer uma nova abordagem nessas pessoas. Uhum. Aí você se preparou para a venda e falou assim, bom, agora eu vou organizar a venda. Como foi para você entender
como funciona essa parte de anúncios, como anunciar, como definir o público, como botar dinheiro em cada uma das mídias sociais, como definir com clareza, usando as ferramentas de anúncio, Facebook, Instagram e YouTube, definir com clareza exatamente aquela pessoa que você tem um interesse de impactar. Como é que foi essa experiência nessa parte da venda, de preparar o seu produto para a venda? E quais foram os principais desafios que você viveu? Jaime, você passar a entender como é que funciona cada um desses mecanismos, ele é muito importante porque te ajuda a ficar mais assertivo no seu objetivo. Porque quando você vai ao mercado para contratar um especialista que mexe naquela determinada ferramenta, ele vai te vender baseado na experiência que ele tem do negócio que você está vendendo, que você está ofertando. Ele não conhece o seu negócio, então é muito melhor você exatamente conhecer essas ferramentas, porque aí você já chega para contratar um determinado tipo de serviço, ou você desenvolve esse tipo de serviço com o perfil adequado de um profissional que vai te apoiar, para exatamente você ter maior certeza e de assertividade, né, nessa sua jornada. Então, é muito importante e o método ajuda exatamente você a entender cada uma dessas ferramentas, como que você dispara e quais são as reações e como você tem que alimentar esse funil de venda. Porque não é um único anúncio, são vários anúncios, né? Então, você tem que criar uma esteira de anúncios, você tem uma estratégia que você tem que pensar em relação a isso e conhecer todos esses elementos e como é que eles funcionam é fundamental para que você tenha aproveite melhor, né? Que é aquela história. Antigamente, eu sempre fiz muitas contratações de publicidades que você contrata lá uma mídia de uma TV. Então, você atinge milhares de pessoas, só que você não está falando com as pessoas adequadas. E a internet, ela te dá essa condição de você conseguir afinar o seu tiro de raio laser, né? E acertar exatamente aquele público que vai estar comprando o teu produto, que tem potencial de compra do teu produto. Por isso a importância de conhecer todas essas ferramentas e como elas funcionam. E nesse processo de venda, nós falamos lá um ponto onde falamos sobre o perfil do cliente na internet. 3% estão preparados para comprar o seu produto agora, 6 a 7% querem mais informações, 30% querem ser educados, eles precisam de mais informações mais aprofundadas, outros 30% não sabem que precisam do seu produto, e os outros 30%, os últimos 30%, jamais vão comprar o seu produto. E, diante disso, a gente precisa impactar positivamente pelo menos 8 vezes o nosso futuro cliente. Como foi para você entender esse passo a passo? Como é que você usou isso em benefício do Instituto Lixo Zero? E como é que foi criar os produtos gratuitos para começar a interagir e gerar envolvimento com o público-alvo de vocês? Como a gente trabalha a nossa estratégia é exatamente fazer essa organização. E o nosso público-alvo hoje são esses 2,5% da população, que são esses entusiastas que estão dispostos a inovar, fazer de uma forma diferente. Não estão focados no problema, mas sim têm um olhar para a solução. O que eu posso fazer para melhorar para que aquele problema não continue acontecendo? Então, nós começamos e temos feito vários produtos que são gratuitos para esse público, que esse é o primeiro impactado, e depois tem uma série de outros produtos que nós já temos e que a gente tem praticado. Conforme ele vai mergulhando nesse entendimento, ele vai buscando se especializar em outras condições, em outros produtos. E aí você entender quem são essas pessoas e em que momento que eles estão, você vai trabalhando exatamente para poder
e atingindo e trazendo uma camada, uma população muito maior aí para dentro do teu produto. Uhum. No planejamento de vocês, depois que você percorreu todo esse passo a passo, ficou o último ponto, que é a entrega do produto. Como é que eu entrego o produto? Como é que eu garanto o sucesso do meu cliente? Ele comprou o meu produto, seja ele qual for aí no Instituto Lixo Zero, qualquer um dos produtos que vocês têm. Como é que foi entender a forma de entrega do produto e guiando o seu cliente para ele não desistir depois que ele tivesse comprado o produto? Como foi esses desafios de estruturar essa parte depois da venda, esse pós-venda? É uma sequência de produtos que a gente tem colocado no mercado, e exatamente nessa questão da animação de território, e nesse momento que está todo mundo com protocolos e ficando muito mais com o isolamento social, isso tem funcionado desta maneira. São outros produtos gratuitos e novos produtos de aprofundamento que a gente tem lançado constantemente. Para públicos distintos, seja ele empresário, seja da iniciativa privada, ou seja do serviço público, ou do próprio terceiro setor, ou as comunidades, as universidades. Então, tem uma gama de elementos, de produtos que a gente tem criado e transferido, na verdade, adaptando tudo que era físico anteriormente para esse mundo digital. E a escala disso que tem crescido é enorme, né? São um engajamento e pessoas entrando e querendo saber e comprando produtos tem sido muito maior. O mundo digital, o que tem trazido de vantagem para nós nessa questão do método é exatamente na organização, porque quando você consegue entender cada um desses elementos que passa todos os dias e você vai colocando eles no lugar adequado, faz com que você crie e entenda, inclusive, as novas oportunidades para poder ofertar. Você já tem esse cliente dentro de casa. Essa é uma grande leitura que acontece no mundo virtual, porque você consegue conhecer muito, com muito maior propriedade, o seu cliente. Você sabe o nome dele, você sabe onde ele mora, quais são os costumes, qual é a frequência dele fazer o contato com você. E aí você começa a entender e praticar vários outros elementos para fazer com que ele tenha mais conexão contigo. E aí você vai entendendo e criando novos produtos para atender. Né? Então, se torna uma coisa constante. Essa é a leitura que a gente faz e que a gente está bastante feliz com todo esse crescimento. Perfeito. O método, o Cadmo, ele tem, então, história de vida, a definição, estruturação do seu produto, a identificação do seu cliente, o plano de comunicação, como se comunicar com ele com um calendário editorial, conteúdos nas mídias sociais, stories, YouTube, Facebook, Instagram, por tipo de conteúdo, lives e por aí vai. Depois a parte da pré-venda e da venda, como fazer produtos gratuitos para interagir com esse seu cliente, a ponto dele se interessar por o seu produto e querer comprar. E depois tem a entrega e o acompanhamento desse cliente para você ter certeza que ele se beneficiou daquilo que você estava oferecendo. Para a gente finalizar aqui, vamos abrir para as perguntas aí. Qual foi a importância de ter esse passo a passo, esse mapa conectando, esse quebra-cabeça, conectando todas as partes para você entender o todo, desde a ideia até o dinheiro no caixa? A grande importância disso é que quando você tem isso tudo estruturado e vem a demanda do outro lado, ou as respostas, ou as perguntas, indagações que acontecem, você tem a facilidade de fazer a entrega daquela expectativa que ele gerou. Então, quando você coloca um produto no mercado e você consegue acompanhar, inclusive, qual é o teste e a solução que ele está tendo lá na frente, né? Se ele está utilizando, se ele conseguiu chegar naquele estágio, e aí você cria um novo desafio para ele, né? Você vai trazendo uma espécie de gamificação, onde ele tem novos produtos, mas ele te retorna querendo saber um pouco mais. E essa experiência dentro do método que nós aprendemos e temos começado a praticar, e estou começando a ensinar
e fazer isso é com a questão da história de vida. Do mesmo jeito que nós estamos contando a nossa história de vida, agora nós estamos escutando a história dele, para ele poder contar qual a experiência, como é que foi a utilização do produto que nós entregamos para ele, o que que aquilo agregou de valor na vida, na história e no produto que ele também entrega lá na ponta, o potencial que surgiu, e aí vira um jogo de ganha-ganha. Maravilha, maravilha, maravilha. Gente, vamos abrir para perguntas. Quem tem perguntas para o Cadmo pode botar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o... Eu tenho umas perguntas aqui. Perguntas. Cadmo. Ô, Carlos, olha só, eu queria saber o que você sentiu na hora de se reinventar. Você está falando, você vem do mundo físico, né? Vai para o mundo digital, então você está no processo de reinvenção, né? Pensou em voltar atrás? Afinal de contas, você é um homem bem-sucedido. Por que mudar? Valdemar, a questão do bem-sucedido é uma história que a gente tem que acompanhar a evolução. Então, quando eu comecei a olhar ao meu redor, eu tenho visto e acompanhado esse mundo digital, como ele está acontecendo, e a possibilidade da sua voz ecoar numa velocidade, numa distância muito maior, foi isso que me fez tomar essa decisão para poder ir para o mundo digital. E uma outra coisa é que o mundo digital, apesar dele ser muito mais acelerado, ele tem me dado uma qualidade de vida que eu sempre desejei e uma liberdade também muito maior. Então, esses elementos me fizeram realmente tomar essa decisão de sair, não a sair totalmente, né, porque é uma transição, mas eu acredito que eu, em pouco tempo, vou voltar totalmente nesse mundo digital. E deixa eu te fazer outra pergunta. O Lixo Zero, ele é uma ONG ou uma empresa de impacto social? Ele é uma organização privada de impacto social, mas ele não tem fins lucrativos. Tudo é reinvestido no próprio negócio. E, além disso, o nosso maior propósito é exatamente gerar emprego e renda na ponta, com pessoas que estão trabalhando e que são impactadas por aquilo, por esse movimento, gerando negócios. Então, desde uma empresa que presta serviço para o Estado ou para a iniciativa privada, a um catador que precisa se posicionar melhor no mercado, entender como é que ele funciona, saber comprar, saber vender, ter uma estruturação financeira. Então, você vai gerando uma série de elementos aí. Essa é a minha atividade no terceiro setor. Tá. E deixa eu fazer outra pergunta. O que te faz pensar que você vai ter agora menos trabalho? Porque o que eu vejo assim, eu tenho seguido algumas pessoas que a gente sempre tem que se espelhar naqueles casos que é esse bem-sucedido, né? Eu vejo os caras trabalhando o tempo todo, às vezes até fico com medo, sabe? Porque parece que não para nunca de trabalhar, os caras estão fazendo live, você tem que fazer um processo de engajamento muito grande, né? Você tem que se tornar uma autoridade, o que eu percebo é que você tem que... E os caras estão o dia todo fazendo live, postando material, postando conteúdo. Como é que você vai gerar tanto conteúdo assim? Você tem que ter uma equipe. Como você está enxergando essa questão? O Valdemar, na verdade, a gente sempre trabalhou muito, né? E o mundo virtual, o que a diferença que tem, não que você esteja trabalhando menos, mas a qualidade que você consegue imprimir no ritmo, mas você tem um fator que é versus a distância que você consegue atingir com o teu produto e o volume que você faz. Então, isso gera uma satisfação, isso gera um prazer muito grande, porque você consegue levar isso por um horizonte muito maior e acaba compensando. Então, hoje, fisicamente, eu trabalho muito menos. É mais com uma questão intelectual. E aí é a questão de você conhecer, aprofundar no como é que funciona esse mundo virtual, para que a gente possa ter os melhores líderes junto conosco, né, para poder construir todas essas coisas. Então, o método do que eu percebi, para mim, a grande importância é a gente saber o que a gente quer e o que a gente vai estar comprando para poder definir
exatamente qual a melhor forma de trabalhar. E deixa eu fazer... eu não sei, tem alguém mais que tem uma pergunta? Mas eu tenho mais uma. Tem mais uma? Depois eu tenho mais duas. Então pode ir fazendo aí. Quem tiver mais perguntas, pode ir fazendo. Tá bom. E deixa eu fazer uma outra pergunta, então. Como é que você enxerga esse momento atual? É o momento para empreender? Eu sou sempre otimista, né, o Valdemar. Quando eu tomei a decisão lá, nos 18 anos, se eu ia fazer um concurso público, que na época nem concurso praticamente tinha, ou se eu ia para empreender, eu optei lá por empreender. Em alguns momentos de agonia na vida, as pessoas sempre acabam questionando, principalmente os mais próximos, né, os familiares. Mas você fez uma escolha errada. Eu falei, não, estou muito satisfeito com o que eu faço. E o empreender está dentro de nós, né? E é uma necessidade. O mundo, a população não para de crescer. Então, a gente tem que realmente continuar empreendendo. Não existe mais emprego suficiente para poder absorver esse tamanho de população. Então, o empreender, ele está a qualquer momento. Agora, a dose que a gente tem que fazer e o equilíbrio que a gente tem que buscar é que a gente tem que encontrar, né, esse propósito para poder fazer com que a gente tenha essa animação necessária e sinta o prazer em estar fazendo isso. Então, eu busco muito essa questão mesmo do prazer, do propósito em estar fazendo aquilo, se eu estou gostando, se aquilo me traz uma satisfação, e é isso que me move. Ô, Cadmo, então eu vou fazer a minha pergunta aqui. Temos aí o Fernando! Fernando! Temos a Ana Paula, a Eula saiu ali um pouquinho. Deixa eu aproveitar aqui para fazer um pouquinho também de pergunta, né? Ô, Cadmo, boa noite, Jaime, tudo bom? E aí, beleza? Tudo. Bacana. Se tiver pergunta, já manda bala aí, ó. Bom demais. Ana Paula. Ana Paula. Faz pergunta aí, Ana Paula. Bota no chat, bota em algum lugar. Ô, Cade, uma pergunta. Eu vou fazer aqui só para dar uma esquentada. Investir no marketing digital, no mercado online, te demanda uma intensidade, foi isso que o Valdemar colocou, uma intensidade, foco e energia naquilo que você acredita. E nem todo mundo tem essa disponibilidade de tempo, de foco, de energia, porque tem outras atividades. Como é que foi para você priorizar essa questão de você migrar para o mundo online em detrimento das outras coisas? Você largou tudo de uma vez ou você foi largando devagarzinho, igual eu fiz? Eu larguei o sábado e o domingo, o meu processo levou 4 anos. Eu fiquei o sábado e o domingo, o dia inteiro. Depois eu peguei a sexta-feira. Aí comuniquei para os meus clientes que eu não tinha mais a sexta-feira. Aí passou, isso estudando, sem largar o pé. Depois eu peguei a segunda. Aí foi. E aí me deu aquele receio. Lanço ou não lanço meu produto? Isso vai dar certo? Isso vai dar errado? Isso vai dar certo? Isso vai dar errado? Lancei o primeiro, deu errado. Lancei o segundo, deu errado. Lancei o terceiro, deu errado. E aí, aquilo me fez refletir o que estava dando errado. E foi aí que eu fui dar uma parada para ver o que eu não estava fazendo direito ou o que eu não estava fazendo que eu deveria fazer. Foi esta reflexão que me fez pegar a sexta para dedicar mais tempo, depois a segunda para dedicar mais tempo, depois eu peguei a quinta para dedicar mais tempo, aí depois eu peguei a terça. Aí, finalmente, eu peguei a semana inteira. E aí, esse meu processo de transição levou 1 ano, porque eu não podia abandonar as outras atividades que eu tinha, que eram a minha fonte de renda. Então, eu não joguei a minha vaca no precipício de uma vez. Eu cortei primeiro a orelha da vaca, aí eu cortei uma perna, aí dei uma muleta para a vaca, aí cortei outra perna. E aí, eu fui fazendo isso. Esse foi o meu processo. Como foi o seu? Ou como está sendo o seu? Como é que está sendo definir prioridade? Como é que está sendo não ser impactado pelas bilhões de distrações que você tem?
2014. Eu não sabia que eu ia para o mundo digital. Foi um processo que eu comecei vendendo as unidades que eu tinha, os contratos que iam vencendo e que eu não ia renovando, e eu ia buscando outras fontes de receita numa condição diferente do que eu fazia anteriormente, porque tudo que eu tinha era totalmente físico. Era barriga no balcão, era várias lojas, várias operações em funcionamento, e eu fui, desde 2013 para 2014, eu tomei essa decisão. Foi quando a construção civil teve aquele baque muito grande e a parte da alimentação foi muito tocada, porque a gente tinha estrutura exatamente para atender canteiro de obra, para atender restaurante comunitário. Então, era sempre uma dificuldade muito grande, porque vira gestão, muda governo, todas essas coisas, eu tomei uma decisão de que eu ia sair desse mundo mais físico e para um mundo mais intelectual na minha cabeça nesse primeiro momento. E eu comecei a estudar desde então. Quando eu comecei a fazer isso, a primeira coisa que eu consegui liberar foi o domingo, porque eu nunca tive domingo. Desde os 15 anos eu nunca tive domingo. Eu viajei muito pouco na minha vida, viajei para alguns países, viajei aqui no Brasil, mas sempre foram viagens muito curtas, porque as operações rodando, a preocupação era muito grande e a fragilidade nesse processo de controle, nesse mercado, ele é muito grande. E aí eu tomei por decisão, desde essa época, comecei a fazer esse trabalho. Quando veio agora, em 2017, um pouquinho antes, em 2017, eu já tinha praticamente desvinculado de todas as operações físicas, então eu trabalhava muito com a expertise que eu tenho, que eu desenvolvi na realização de projetos. Então, eu fui para um outro mercado, que era um mercado mais de capital intelectual. E, com isso, quando veio agora a pandemia, eu já estava nesse processo e aí só acelerou. Porque aí o mercado digital foi muito mais demandado e quebrou vários paradigmas que tinha. Um paradigma muito sério, por exemplo, reunião, igual a essa que nós estamos tendo aqui agora. Era impensável. Você tinha que montar uma estrutura, porque tinha que fazer um palco, para a gente poder ter um bate-papo. E hoje a gente tem acabou essa distância. Antes as pessoas não queriam. Então, e todo esse processo eu acabei dando sorte também, né, para essa linha. Então, eu ainda tenho algumas vaquinhas para poder atirar no precipício, porque eu não posso me desfazer delas tão rápido, porque senão fica complicado. Mas aí agora isso tem sido tracionado numa velocidade muito grande e eu, pelos produtos que eu tenho conseguido colocar no mercado e o retorno que eu tenho tido nessa aceleração que deu nesse momento da pandemia, eu acredito muito sério que a partir de janeiro ou fevereiro eu não tenho mais nada nessa linha do modelo que eu tinha, não. Tudo vai ser no digital. Até lá eu já acertei. Fernando, tem pergunta? Ana Paula, tem pergunta? Eu tenho mais umas 15. Senão eu faço. Manda ver. Cadmo, como é que você fez para que as distrações não te tirassem do seu foco e você ficasse 90 dias focado, de domingo a domingo, para percorrer todo esse caminho para chegar onde você chegou? Porque eu imagino o seguinte, depois de 35 anos no mercado, você deve ter recebido 1 milhão de ligações nesses 90 dias. De onde você tirou energia e foco para falar, eu não vou olhar para o lado, vou ficar só aqui? Como é que você evitou as distrações? Isso é até engraçado. Eu acho que eu não evitei tantas distrações, mas eu já venho numa condição física dessa forma, porque eu sempre trabalhei a partir de... Eu acordava 3, 4 horas da manhã, a vida inteira, né? E eu dormia picado ao longo, já mais no final da semana. Então, eu dormia depois do almoço, né, umas 2 ou 3 horas, ou eu chegava em casa mais cedo e dormia 7, 8 horas da noite. Aí, quando era meia-noite, eu já estava com a bateria recarregada. Eu rememorei esse período.
Então, agora, nesses 90 dias, intensamente, eu fiz todo o atendimento, eu escalonei para poder atender todas essas demandas que chegavam no período da manhã, de 9 da manhã até 1 hora da tarde. Aí eu parava, almoçava, e no período da tarde, ou eu estava em aula, onde a gente tinha aula, ou eu estava focado para poder desenvolver os produtos. E aí eu comuniquei a todos que, nesse momento, mandasse mensagem que eu ia responder logo em seguida. E aí, no outro dia de manhã, é que eu respondi a todo mundo, filtrando. É óbvio que eu gerei uma insatisfação muito grande com muitas pessoas, mas aí não tem como, né? Você não, é aquela história, você não dá para agradar todo mundo. Se você seguir nessa linha de querer agradar todo mundo, você vai realmente sair do trilho. E aí você vai entrando nessa linha para poder conseguir ter esse foco. Não é fácil, porque quando você está trabalhando, principalmente no desenvolvimento de produto ou aprendendo alguma coisa, eu, pelo menos, não consigo estar fazendo uma coisa, parar, pensar naquilo. Não, eu tenho que mergulhar e passar algumas horas ali em imersão para que eu consiga produzir realmente. Então, foi essa técnica que eu utilizei. E aí acabava dormindo menos, né? Cadmo, quando a gente entra num novo empreendimento, principalmente num novo campo, onde as pessoas mais próximas da gente não sabem exatamente, você não consegue explicar com clareza para as pessoas assim mais próximas, todo mundo começa a desconfiar. Ao invés de dar força, ao invés de torcer por você, todo mundo fica dizendo, será? Será que é isso mesmo? Será que isso tem futuro? E aí começa a surgir esse tanto de questionamento. Onde é que você arrumou energia e o que você fez para ir buscar forças para seguir o seu caminho e chegar no final dele? Bom, primeiro, como eu planejei lá atrás, eu fiz algumas reservas para exatamente não faltar nada com aqueles mais próximos, né? Comuniquei que eu estava seguindo uma linha que eu preciso mergulhar num novo mundo, um novo mercado. E aí você vai tocando, né? Não é fácil, porque você é questionado o tempo todo, as pessoas não sabem, mas em alguns momentos, pelo menos uma vez por semana, eu sempre, quando tinha oportunidade, me reunia com aqueles que são mais próximos para que a gente pudesse exatamente fazer um alinhamento. E aí você vai compensando algumas coisas para exatamente conseguir chegar a esse ponto, né? Não é fácil, não. O desafio é enorme, porque os questionamentos, eles crescem à beça. Mas é legal, e aí quando começa também a vir o resultado, aí todos falam, agora eu estou entendendo. Então, é bem Nada legal. bate o resultado. Não, nada. Cadmo, alguém tem mais alguma pergunta? Senão nós vamos encerrar. Queria agradecer ao Cadmo. Cadmo, vamos botar isso no YouTube. Nós estamos nessa sequência aí até o dia 24. Do dia 24 ao 30, a gente vai para um mega workshop. Começamos no dia 3, vamos até o final de setembro. E a gente entra para outubro e vamos seguir nesse mundo velho. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, considerações aí do Cadmo. E dou-lhe uma. E dou-lhe duas. Cadmo, considerações finais. Como é que foi essa sua experiência aí nessa sua jornada? Considerações finais. E de antemão... Não, fala aí que depois eu agradeço. Bom, como disse o Valdemar, né, ele me perguntou aí essa intensidade, né, porque ele vê que as pessoas estão trabalhando muito mais. E é uma verdade, né? A gente trabalha muito mais, mas o alcance que a gente tem, essa intensidade, ela é compensada exatamente no alcance que você começa a ter e no prazer que isso dá de você estar conseguindo fazer transformação na vida de muitas pessoas que você nunca conheceu, na verdade, e como que você vai fazendo isso, né? Então, é uma dádiva, né? Uma grande oportunidade de ter conhecido o método, de estar trabalhando hoje com essa linha, de ter conseguido organizar várias coisas na cabeça, né? Como eu disse lá no começo, né? Um elixir do equilíbrio.
Então, quando você chá de tem as camomila. peças, um chá de camomila, quando você tem todas as peças na mão e sabendo quais são as que você tem que mexer ali no tabuleiro, te dá uma condição muito melhor de todos os aspectos de vida, de empolgação para poder continuar trilhando, né? Eu tenho que agradecer aí, Jaime, a oportunidade. Vamos junto, né? Tem muito que produzir e animar esse mercado. Gente, obrigado pela presença. Cadmo, obrigado demais. Valeu demais contar a sua história aí. Muito bom. Valeu. Nós vamos gravar essa live, essa sequência de lives que nós estamos fazendo, essa sequência de bate-papo. Vai ficar no YouTube, vai ficar no site e vamos mandar para todo mundo que se inscreveu. Temos aí uma trajetória longa até o dia 30 de agosto e depois nós temos setembro e outubro. Vai ser animado. Obrigado demais, Cadmo. Valeu demais aí por esses 90 dias juntos de muita intensidade. Gente, obrigado demais e vocês vão receber aí o vídeo da live inteira. Valeu. Obrigado, Valdemar. Um abraço. Obrigado, Fernando. Obrigado. Forte abraço, gente. Obrigado, Ana Paula. Valeu. Forte abraço, viu, gente? Tchau, tchau. Até mais.